Em um deserto árido e abafado da Judéia, longe das cidades movimentadas e dos salões religiosos, ecoava uma voz diferente. Não era a de um rei, nem de um sacerdote comum, mas a de um homem rude, envolto em vestes de pelos de camelo, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Seu nome era João Batista, Mateus 3,4, e sua existência parecia uma afronta à ordem estabelecida. Quem era esse homem que atraía multidões com sua mensagem dura? Por que vivia de maneira tão extrema? E como sua missão solitária abalou o mundo espiritual e político de sua época? João Batista não surgiu por acaso. Seu nascimento foi milagroso, profetizado por um anjo ao sacerdote Zacarias, que, mesmo incrédulo diante da promessa de um filho na velhice, ouviu de Gabriel que sua esposa Isabel conceberia. Lucas 1:13 a 17. Aquele menino não beberia vinho, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre e prepararia o caminho do Senhor. Uma missão profética sem precedentes. João era filho de promessas e expectativas antigas, ecoando os clamores de Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Isaías 43. Desde cedo, João foi separado da sociedade. Segundo a tradição, após a morte dos pais, ele teria vivido entre os essênios, uma comunidade judaica que buscava pureza e afastamento do mundo. Isso explicaria seus hábitos extremos, seu jejum constante, sua vida de oração e sua alimentação inusitada. Gafanhotos permitidos pela lei mosaica e mel silvestre, símbolo da provisão de Deus. Cada detalhe da vida de João apontava para a consagração. Ele era um contraste vivo diante dos líderes religiosos da época. Enquanto os sacerdotes viviam no conforto do templo e os fariseus buscavam aplausos, João vivia no deserto, vestindo roupas grosseiras. Sua aparência não era um capricho, era uma declaração profética. Ele se alinhava à figura de Elias, o profeta do fogo, também reconhecido por sua veste de pelos, segundo Reis 1:8. Isso não passou despercebido pelo povo. Alguns perguntavam se João era o próprio Elias reencarnado, mas ele negava: não sou Elias, sou apenas a voz que clama. João 1:21 a 23. Mesmo assim, Jesus mais tarde o chamaria de o Elias que havia de vir. Mateus 11:14. A mensagem de João era simples, mas explosiva. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Em uma sociedade marcada por legalismos e opressão romana, suas palavras causavam inquietação. Ele não pregava em sinagogas nem em praças. Chamava o povo ao deserto, um lugar de decisão espiritual. Ali, longe das estruturas humanas, homens e mulheres ouviam verdades que os libertavam ou os escandalizavam. Não havia meio termo com João. Milhares vinham de Jerusalém, da Judéia e de toda a região do Jordão para ouvi-lo. Não apenas os humildes, mas também soldados, cobradores de impostos, fariseus e saduceus. A todos, João exortava com coragem inigualável. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mateus 3:7. Ele desmascarava a hipocrisia religiosa sem medo, e isso fez dele uma figura temida, mas também extremamente respeitada. Seu batismo era um símbolo poderoso de arrependimento e renovação. Mas o clímax do seu ministério não foi a multidão, nem os discursos inflamados. Foi o dia em que viu Jesus se aproximar do Jordão. João sabia. Aquele não era um homem comum. Ao vê-lo, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mesmo relutando em batizá-lo, João cedeu ao pedido de Jesus. E naquele momento, céus se abriram. O Espírito Santo desceu como pomba, e a voz do Pai ecoou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16-17. Esse momento marcou a transição de eras. João sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ele não buscava a glória própria. Quando seus discípulos começaram a se preocupar com a ascensão de Jesus, ele respondeu com uma das frases mais humildes e impactantes de toda a Escritura: É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. João reconhecia seu papel. Era o amigo do noivo, não o noivo. Seu objetivo era apontar para Cristo,
não ofuscar sua luz. Contudo, nem mesmo a retidão de João o isentou da perseguição. O mesmo homem que batizara multidões agora era preso por denunciar o pecado do rei Herodes Antipas. João criticou publicamente o adultério do rei com Herodias, mulher de seu irmão, e isso lhe custou a liberdade. Marcos 6, 17 a 18. Preso, isolado e aparentemente esquecido, João enfrentou um momento de dúvida. Enviou discípulos a Jesus para perguntar: És tu aquele que havia de vir? Mateus 11, 3. Mesmo os maiores homens têm momentos de fraqueza. Jesus, porém, não o repreendeu. Respondeu com compaixão: Voltem e digam a João o que vem. Os cegos veem, os surdos ouvem, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mateus 11, 4, 6. Depois, diante da multidão, Jesus declarou algo surpreendente. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mateus 11, 11. Um homem do deserto, sem título, sem fortuna, mas com um coração alinhado ao céu. A morte de João foi trágica, mas emblemática. Durante uma festa de Herodes, a filha de Herodias dançou e agradou tanto ao rei que ele prometeu dar o que ela quisesse. Instigada pela mãe, ela pediu a cabeça de João em um prato. Marcos 6, 24 a 25. Mesmo relutante, Herodes ordenou a execução. Assim terminou a vida de um dos maiores profetas, não com glória terrena, mas com o sangue derramado pela verdade. Seu martírio ecoa até hoje como símbolo de fidelidade sem concessões. A morte de João não silenciou sua mensagem. Pelo contrário, seu testemunho tornou-se ainda mais poderoso após o martírio. Seus discípulos recolheram seu corpo e o sepultaram, mas o impacto que ele causou na Judéia e na Galiléia era irreversível. Os ecos de sua voz ainda soavam nas consciências, desafiando reis, sacerdotes e pecadores a se arrependerem. João havia plantado uma semente que brotaria através do ministério de Jesus, e sua influência moldaria até mesmo a formação da igreja primitiva. Jesus, ao saber da morte de João, se retirou para um lugar deserto, em silêncio e lamento. Mateus 14, 13. A conexão entre os dois era mais profunda do que sangue. Era uma união de propósitos celestiais. João havia sido o precursor, a tocha que iluminava o caminho até o sol da justiça. Ele preparou os corações para a chegada do Messias. Sua partida deixava claro: o tempo da preparação havia terminado. Agora era a hora da plenitude, da manifestação total do reino. Mas o legado de João não está apenas nas páginas do Evangelho. Ele representa um tipo de profeta raro, aquele que renuncia tudo para ser apenas voz. João não construiu templos, não escreveu livros, não fez milagres. Sua arma era a verdade. Sua força, o caráter. Seu púlpito, o deserto. Em um mundo que busca glória e reconhecimento, João nos ensina sobre a grandeza da renúncia e da obediência. Ele nos mostra que os maiores aos olhos de Deus nem sempre são os mais populares aos olhos dos homens. Seu estilo de vida ainda provoca: por que alguém escolheria viver tão distante do conforto? A resposta está em sua missão. João não podia se contaminar com os sistemas humanos, nem se distrair com a vaidade. Ele precisava ser livre para ouvir Deus e ousado para falar sem medo. O deserto não o isolava, o fortalecia. A solidão não o destruía, o alinhava. Cada gafanhoto que ele comia era um símbolo de resistência. Cada gota de mel silvestre, um lembrete da provisão divina. A alimentação de João, tão mencionada nas Escrituras, é mais do que curiosidade histórica. É um símbolo de sua dependência radical de Deus. Gafanhotos eram alimentos permitidos pela lei, Levítico 11, 22, mas pouco comuns. O mel silvestre não vinha de colmeias organizadas, mas das fendas das rochas e troncos de árvores no deserto. João não buscava o comum. Ele vivia do improvável. Sua dieta refletia sua missão: sobreviver daquilo que o mundo desprezava, mas que o céu aprovava. Hoje, muitos têm se esquecido do exemplo de João. Em tempos onde a fé é muitas vezes diluída em conveniências e aparências, João clama novamente: preparai o caminho do Senhor. Seu grito ecoa para uma geração que precisa de arrependimento, não de entretenimento. João não oferecia promessas fáceis.
Ele oferecia um confronto com a verdade. E só quem aceitava esse confronto era capaz de entrar no reino. Os batismos que ele realizava não eram apenas rituais. Eram manifestações públicas de um coração quebrantado. Ir até o deserto, ouvir suas palavras duras, descer as águas do Jordão, tudo isso exigia humildade. João derrubava o orgulho, removia as máscaras, destruía as fachadas. Era impossível ouvi-lo e permanecer o mesmo. E talvez por isso tantos o odiaram. A verdade dói, mas liberta. João não queria seguidores. Ele queria arrependidos. E mesmo com tanta firmeza, João tinha ternura espiritual. Ele se alegrava com o sucesso de Jesus, mesmo que isso significasse sua diminuição. Isso revela um coração moldado pelo céu. Em uma época onde a vaidade espiritual crescia entre os fariseus, João escolheu desaparecer. Enquanto outros buscavam os primeiros lugares nas sinagogas, João desaparecia nas sombras, dizendo: Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. Lucas 3,16. João é um espelho para os profetas de hoje. Sua vida nos confronta. Temos sido vozes ou apenas ecos? Temos preparado o caminho ou nos perdido nele? João nos convida ao deserto, não como um lugar de morte, mas de renascimento. Ali, sem distrações, ouvimos a voz de Deus com mais clareza. Ali, longe das luzes da cidade, descobrimos a luz interior. Mesmo diante da morte, João manteve-se firme. Não houve pedido de perdão a Herodes. Não houve recuo. Ele preferiu perder a cabeça do que perder a fidelidade. Sua morte, silenciosa e fria, foi um grito de justiça nos céus. Deus não o livrou do martírio, mas o eternizou como um dos maiores homens que já pisaram na terra. Não foi o fim, foi o selo. João selou sua missão com o próprio sangue. Jesus, mais tarde, faria um elogio que jamais foi dirigido a outro. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Mateus 11:11. Pense nisso. Nem Moisés, nem Davi, nem Abraão. João, o homem do deserto, o comedor de gafanhotos, o que viveu longe das multidões, foi considerado o maior. Por quê? Porque ele compreendeu seu lugar no plano eterno e o cumpriu com coragem e humildade. Se hoje João estivesse entre nós, não estaria nas redes sociais, nem nos palcos das grandes igrejas. Estaria no deserto, gritando, alertando, chorando, batizando. Talvez fosse chamado de radical, de antiquado, mas sua voz ainda ecoaria. Arrependei-vos, voltem-se para Deus enquanto é tempo. Seu estilo de vida ainda seria escândalo para muitos, mas salvação para aqueles que desejam a verdade. João Batista foi mais do que um profeta. Ele foi a ponte entre a antiga aliança e a nova. Foi a última voz antes da palavra encarnada. O último clarim antes do amanhecer. Sua vida, por mais breve que pareça nos evangelhos, é uma lição eterna. E cada detalhe, da roupa de pelos ao gafanhoto no prato, fala de um homem entregue, consagrado, irrepreensível. Um homem do céu em corpo humano. E agora a pergunta ecoa: onde estão os Joões desta geração? Onde estão aqueles que não se dobram diante de Herodes, que não se corrompem com o sistema, que não se alimentam das migalhas do mundo? Que comam o necessário, que falem o essencial, que vivam o eterno. João Batista não morreu. Seu espírito ainda clama no deserto da alma humana. E se você ouvir bem, talvez ainda possa escutar a voz que clama: preparai o caminho do Senhor.